Diz a palavra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Em verdade digo que aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Atente comigo. Eu preciso que você me dê toda a sua atenção para que você possa receber a palavra. Jesus não veio apenas para salvar nossas almas. Ele veio para manifestar o reino também na terra. A manifestação do reino de Deus. Pensa comigo, o Espírito Santo não veio só habitar no teu coração. Ele quer manifestar poder na sua vida. E é exatamente isso. Jesus não veio apenas para salvar as almas perdidas. Ele veio manifestar esta realidade do reino na terra. É a realidade que eu preciso viver. O extraordinário de Deus deve ser o estilo de vida de um homem e de uma mulher que serve o Senhor. Este deve ser o estilo de vida meu e seu, um estilo de vida extraordinário, um estilo de vida embasado na verdade do Evangelho. O reino de Deus se manifestando na minha vida, o reino de Deus se manifestando na sua vida, se manifestando na sua casa, na sua família, o reino de Deus manifesto. Esta é a proposta do Evangelho. Manifestar o reino de Deus, não só salvar, mas manifestar a realidade do reino, para que nós possamos viver uma vida diferenciada, uma vida de avanços, uma vida de conquistas. E eu preciso entender que os milagres são uma credencial de um homem, de uma mulher que vive a excelência do Senhor. Viver em meio aos milagres, isso é uma credencial. Isso precisa ser algo normal, corriqueiro. Você é um milagre vivo, porque Jesus operou o milagre da salvação na sua vida. Esse foi o maior dos milagres que você poderia viver, ser salvo, ser alcançado pelo poder salvífico da palavra. Esse é o maior milagre. Mas eu quero chamar a tua atenção, queridos, para um homem que vive na dependência do Senhor. É um homem que está se movimentando em meio aos milagres. É um homem que vive os milagres, que profetiza os milagres, que determina o milagre em nome de Jesus na vida das pessoas. Isso precisa ser uma constância. Pastor, mas pode ser diferente? Não pode ser diferente. Queridos, não deve ser diferente. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender que este é o estilo de vida do reino. Esta é a manifestação do reino. Este é o sobrenatural se movendo no natural. Esta é a vida de Deus para nós. Não é outra vida, não é outro estilo. É o do reino. É a manifestação do reino. Jesus veio justamente para que o seu reino se estabeleça, ele possa se manifestar. Ele se manifesta na minha vida, ele se manifesta na minha casa, ele se manifesta na vida dos meus filhos, ele se manifesta na vida da minha esposa, ele se manifesta na minha parentela, na minha vizinhança, na minha comunidade. Ele vai se manifestando através de indivíduos que conhecem e de fato se movem sob esse governo, o de Cristo. Por isso o Senhor nos deu autoridade. Autoridade no nome que está sob todo nome. Acima de todo nome. Eu tenho autoridade no nome de Jesus. Nós oramos há pouco pela nossa irmã Natália e nós declaramos em nome de Jesus. Mas isso não pode ser uma oração e um conjunto de frases liberadas.
preciso crer no poder desse nome. Eu preciso acreditar no poder da oração. Eu preciso, de fato, estar muito bem posicionado. Estou falando de um selo de autoridade, para que o cristão possa operar milagres. Pastor, mas a gente pode operar milagres no nome? Sim, porque o poder está no nome. O poder sobrenatural está no nome. O poder que opera milagres está no nome. Mas eu posso usar o nome? Estou autorizado, me foi dado a autoridade para usar o nome do Senhor. Ou seja, Jesus delegou poder. Ele me autorizou. Ele delegou esse poder para que eu possa usar na minha vida e sobre a vida das pessoas. É bem assim, queridos. Coloca os olhos, é claro que dentro desse contexto, né? É um direcionamento de Deus. Mas eu coloco os olhos numa pessoa, Deus fala, e eu convido ela, ó, agora você vai tocar aqui. Eu estou autorizando, eu estou delegando para que aquela pessoa possa se mover nesta esfera. Então, o que Jesus fez foi me autorizar. Ele delegou poder em seu nome para que eu pudesse me movimentar. Para que pudesse haver manifestação do reino. Para que eu pudesse ter autoridade sobre as enfermidades, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre toda a escassez. Eu tenho autoridade sobre tudo aquilo que é contrário à minha vida, tudo aquilo que tenta impedir o meu avanço, porque o Senhor me deu. Ele delegou poder. E se eu não compreender isso, eu não uso o poder. Eu não me movo com poder. Eu não vivo em meio aos milagres. É uma chave. Queridos, isso é uma chave que abre portas do extraordinário. Estou falando para você, queridos, que tem portas agora para serem abertas em 2026. Portas do extraordinário que eu posso abrir. E se esta porta abrir, haverá um benefício, haverá avanço, haverá conquistas, o nome do meu Senhor será louvado, será exaltado através da minha vida, através do meu avanço. As portas precisam serem abertas. Mas tem um propósito primário. Toda a honra é dele, toda a glória do Senhor. Porque nós estamos falando, queridos, do nome que é dele. Nós estamos falando de uma chave que abre oportunidades que é do Senhor. Então a glória não é minha. Não, eu cresci. Não, eu desenvolvi. Não, eu conquistei. Não, a glória é do Senhor. E eu preciso tomar esse cuidado. Porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Diga para o teu irmão, o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Por quê? Porque não é sobre nós. O milagre serve para apontar. Ele é o rei. Entende isso, filhos? O milagre, ele serve para me apontar, ó. Ele é o rei. Foi ele que fez. Ele me abençoou. Ele abriu a porta. Ele me deu a oportunidade. Ele me muniu de sabedoria. Foi ele. A glória é dele. A Bíblia não diz que os sinais seguirão aqueles que creem?
Por quê? Para que o mundo veja Ele. Os milagres, os sinais, os acontecimentos sobrenaturais que se manifestarão na sua vida é para que o mundo veja Ele. Porque não é sobre você, sobre Ele. Cristo vive. Você pode dizer isso? Cristo vive. Quanto mais poder Deus liberar na tua vida, querido, mais glória você precisa devolver para Ele. É assim que funciona. Esta fé, a fé que move a mão do Senhor. Aquela mulher, aquela do fluxo, aquela que estava sofrendo, aquela que padecia, aquela que não tinha uma luz no túnel por 12 anos, aquela que havia gastado tudo, buscado todos os recursos na terra, aquela que tocou com fé. E o Senhor respondeu com virtude. Virtude, queridos, na Bíblia é poder. No caso dela, poder e cura. No caso da Natália, poder e cura. É virtude. Essa virtude que manifesta o reino. Nós precisamos, como ela, tocar nas vestes do Senhor com expectativa. Preciso crer. Não, mas se eu tocar, vai romper isso. Sabe esse problema? Ah, pastor, você está falando de problema? Não tem nenhum. Olha que benção. Nenhum probleminha. Então você está vivendo um momento bacana. Mas provavelmente aqui muitos estão vendo algum desafio. Mas se esse que está vivendo um desafio tocar com expectativa, virtude, resposta, poder, manifestação do reino. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Você precisa se atrever a pedir. Porque pedir não é pecado. Você precisa se atrever a fazer isso. Mas, quando eu falo pedir, queridos, eu estou falando tocar as vestes com expectativa. Não é pedir assim, eu vou pedir, mas será que Ele vai me ouvir? Será que Ele vai fazer? Será que Ele vai mover? Será que vai acontecer? Mas eu vou até pedir. Não. Eu preciso me aproximar crendo que Ele é um Deus galardoador, abençoador, e se eu tocar, vai. Foi assim que ela tocou Ele. Os discípulos nem entenderam nada, porque Jesus perguntou: quem me tocou? É claro que ele sabia. E os discípulos: Jesus, com essa multidão aqui, esse empurra aqui, como vai saber quem tocou? Mas você percebe, queridos, que os olhos de Jesus estavam nela. Falei um pouco disso domingo. Aliás, queridos, a mensagem de domingo você não pode perder por nada. Você tem que ouvir o que foi dito lá. Os olhos de Jesus estavam nessa mulher. Jesus sabia quem ela era. Jesus sabia o que ela precisava. Ele sabia o que iria acontecer com ela. Queridos, nós como homens de Deus, nós precisamos de persistência profética.
Nós não podemos desistir no primeiro obstáculo, porque os obstáculos eles existem e eles devem ser trampolins para que a gente possa saltar mais longe, para que haja avanço. Eu não posso desistir, eu preciso ter uma persistência profética. Olha, filha, eu vou dar um segredo para você. Sabe onde está o milagre? O milagre, ele está no caminho da obediência. Aonde o milagre está, pastor? No caminho da obediência. Obediência à palavra do Senhor. Estou falando de você caminhar, e de você caminhar, e de você avançar em meio ao extraordinário de Deus. Milagre na tua família. Milagre no trabalho, olha que benção. Sobrenatural, queridos. Não é só dentro dos encontros. Sobrenatural é onde eu estou. A manifestação do reino é onde eu estiver. Seja aqui, seja ali na rua, seja na esquina, seja lá na casa, no vizinho, no parente. Sobrenatural precisa estar acontecendo. Estou falando nesse tempo com você, queridos, de vida, em meio às manifestações do reino. Vida de avanço. Estou falando que aonde você estiver, precisa haver mudança de ambiente. Ah, pastor, mas parece que não acontece nada. Não. Onde há manifestação do reino, acontece milagre. Como, pastor? Estou falando, filhos, que onde há manifestação do reino, acontece milagre. Sabe por quê? Porque a presença de Deus cura. A presença restaura a vida de homens. Isso precisa acontecer dentro do nosso dia a dia. Onde eu estou. Precisa acontecer. Por quê? Porque o texto que nós lemos, Jesus ele diz algo interessante. Ele fala de obras maiores. Sua herança espiritual. Para mim e para você. Jesus ele prometeu que os homens excelentes, eles fariam obras maiores. Queridos, são obras maiores pela unção do Espírito. Não é porque eu sou capaz, não, porque eu tenho um Deus capaz, porque é na unção do Espírito do Senhor que eu vou me mover. Por isso as obras se multiplicarão, a coisa romperá, acontecerá de forma abundante, porque o Deus que habita em mim, que se manifesta na minha vida e através da minha vida está operando milagres. Não é que eu vou fazer obras maiores, o Deus que habita em mim vai continuar multiplicando os seus feitos poderosos sobre a terra. Então você não pode aceitar uma vida limitada. Diga para o teu irmão, não aceite uma vida limitada, não. Há muito mais de Deus, querido, para esse ano. Não aceite essa limitação humana. Você tem um Deus que veio para te salvar e para manifestar o reino de Deus na sua vida e através da sua vida. Então, queridos, não viva uma vida limitada. Entenda, compreenda, veja o incomum.
Esteja preparado para ver aquilo que vai além do comum, aquilo que é incomum, aquilo que os teus olhos nunca viram. É o que Deus tem para te mostrar nesse tempo. Deus está falando de milagre. O que é um milagre, pastor? Mover. É uma ação divina. É Deus quando está fazendo algo. Milagre é algo que se sobressai ao natural. É maior do que os poderes naturais, que as forças naturais, do que as circunstâncias naturais. É um milagre. Por isso Deus está falando, não viva uma vida limitada. Viva o sobrenatural. Esta igreja, queridos, agora, nesse ano de 2026, não seja conhecida somente por belas palavras, mas por demonstração do Espírito. Espírito de poder. Para isso todos nós precisamos estar posicionados. E tudo aquilo que a gente precisa abrir mão precisa ser aberto. E aquilo que precisa mudar precisa ser mudado. Deus trabalha através da sua igreja. Não através de um membro. Bem porque, queridos, um dedo não é capaz de fazer o que uma orelha faz. É bem diferente, né, a função. Deus trabalha através do corpo. O corpo é a igreja. Membros. Os membros se movimentando. Os pés. Então você precisa, filho, conhecer, ter muito claro o teu lugar. O teu lugar no corpo. Porque Deus está falando de excelência se você é desleixado. E se você não faz com excelência. Poderia dizer, pastor, que isso é pecado contra Deus? Se você sabe o teu lugar, a tua função, os teus trabalhos para o Senhor, e eu não falo só igreja não, viu, querido? Estou falando na tua vida. Se você não faz com excelência, você peca. Pecado. Tudo que você for fazer tem que ser com excelência. Ah, mas não tem mais, queridos. Ou é ou não é. Se a minha mão não fazer o papel dela, o todo vai ser prejudicado. Então você precisa conhecer o teu lugar no Senhor, qual que é o teu papel no Senhor, quais são suas funções no Senhor, qual a mordomia que está na tua mão, para que você possa fazer com excelência. Porque uma vida de milagres está na entrega total. A coisa de meia boca não cabe mais para nós. Eu sou ou eu não sou. Ou eu faço ou eu não faço. E o que é? E aí, queridos, a gente vai trocar a nossa vontade pela vontade do Senhor. E aí é desafiador, porque a nossa vontade grita. Por isso que nós estamos em jejum e oração. Por isso que nós estamos consagrando as nossas vidas. Eu não sei se você está fazendo isso, né? Tomai
Tomara que esteja. Tomara. Porque se você não estiver se consagrando, querido, você corre um sério risco de ser uma pedra de tropeço na vida das pessoas. É cruel isso e é duro de ouvir. É verdade. Se eu não estiver fazendo com excelência, eu causo prejuízo. Isso é ruim. Ruim para o corpo. Porque o corpo, ele depende dos seus membros ajustados para funcionar. A igreja de Cristo, e aí eu não estou falando de comunidade Filadélfia, estou falando da igreja de Cristo. A igreja de Cristo precisa estar posicionada. Louvor. Para que a gente possa declarar: o Rei vive. Jesus, diga para o teu irmão, Jesus vive. Entende isso, filhos? Jesus